Será que ainda dá tempo de se preparar para o vestibulinho ETEC do final desse ano e passar na prova? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, que faz parte desse quadro onde eu venho trazendo sempre aqui alguma dúvida dos vestibulindos e assim ajudo você a driblar aquelas barreiras que muitas vezes podem impedir você de passar na prova da ETEC. E se você não me conhecia ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz e por aqui há mais de 6 anos eu venho trazendo conteúdos de qualidade para ajudar você a passar na prova da ETEC. Então já se inscreve aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se que tem logo aqui abaixo para você não perder mais nenhuma novidade. Ok? Então o nosso tema é exatamente esse, dá tempo de se preparar e passar no vestibulinho ETEC? Essa é uma dúvida que eu tenho recebido de muitas pessoas que querem fazer o vestibulinho do final do ano, principalmente aquelas que estão querendo ir para o ensino médio na ETEC, que é um ensino médio de alta qualidade, que tem conquistado aí muitas aprovações em grandes vestibulares, e também que é um ensino médio forte com vários projetos. E também tenho recebido essa dúvida de muitos pais de pessoas que estão no 9º ano. Então, eu realmente vou ser muito sincera na minha resposta. Seria muito fácil dizer simplesmente um sim e acabar iludindo muita gente. Porque se eu simplesmente disser sim, você vai pensar que basta apenas pegar uma aula aleatória no YouTube e que você vai passar no vestibulinho, aí vai chegar na prova, não vai passar no vestibulinho e vai ficar triste. E também seria muito fácil dizer não e acabar frustrando você e acabar fazendo você desistir do sonho da ETEC, certo? Então, a resposta é depende. E eu te digo isso porque eu sei que se você está perguntando isso é porque você sabe que tem uma galera que está desde janeiro desse ano se preparando para o vestibulinho do final de 2022. E também uma galera que está desde 2021 se preparando para esse vestibulinho. E eu posso te falar com convicção que tem mesmo, porque muitos alunos da ETEC Power entraram em janeiro para fazerem a prova só em dezembro. E outros entraram em julho do ano passado para que possam fazer a prova em dezembro deste ano. Inclusive, caso você não saiba, a ETEC Power atualmente é a maior plataforma de preparação para entrar na ETEC, tá? É 100% online e é uma plataforma realmente completa para quem pretende passar no vestibulinho ETEC, mesmo começando agora. Então, assim, sendo muito sincera com você, eu digo que depende, porque depende de como você vai estudar. Simples como respirar, né? Então, se você simplesmente se preparar para o vestibulinho ETEC daquele mesmo jeito que você estuda para as provinhas da escola, você não vai passar, tá bom? E também, se você se preparar para o vestibulinho ETEC, pegando uma aula aleatória no YouTube, um conteúdo nada a ver com o vestibulinho, estudando o que você acha que é certo e não o que realmente cai no vestibulinho, você não vai passar, tá? E por que eu digo isso? Porque quando você simplesmente vê uma aula de um conteúdo aleatório, tem uma grande chance de você estudar uma coisa que não vai cair na ETEC. Ou quando você simplesmente fica nessa loucura, que é quase uma burrice, na verdade, de ficar resolvendo as provas antigas, achando que está aprendendo algo, quando na maior parte das vezes você está chutando questões, você não vai passar também. Quando você fica apenas vendo aula, ou lendo apostila, você não vai passar no vestibulinho ETEC. Por quê? Para o conteúdo realmente ser absorvido, para você realmente aprender o conteúdo, você precisa de uma trajetória desse conteúdo. Lilian, como isso funciona? A gente tem a memória de curta duração e a de longa duração. Qualquer pessoa com cérebro já sabe disso aqui no Brasil, né? Então, a de curta duração, ela pega aquela informação, só que ela não garante que você vai lembrar aquela informação, muito menos que você vai estabelecer conexões entre aquela informação. E o que são as conexões? São as possibilidades de você identificar uma questão na prova e saber, olha, essa questão é daquele tópico que eu estudei e é assim que eu respondo essa questão. Então, a pessoa que estuda errado, a pessoa que estuda de qualquer jeito, que não tem uma estrutura de estudo, vai chegar na prova e vai dar branco, vai achar que caiu só o que ela não estudou, vai ficar surtada, porque vai saber o que é aquele tópico, mas não vai saber responder aquela questão. Inclusive, tem gente que fica nessa de ver umas aulas aqui gigantes, inclusive, né, no YouTube, ou então aquelas aulinhas assim de 2 minutos, sabe? Tem gente que é muito 8 ou 80, né? Então, ou uma aula de 1 hora ou uma de 2 minutos. E aí a pessoa aprende um monte de teoria, um monte de fórmula, chega na prova da ETEC e não tem nenhuma daquelas fórmulas, nem aquela teoria. Tem uma coisa que é daquele assunto, mas que você não consegue perceber muito bem o que é, né? Porque você estudou com conteúdo que não é propício para a ETEC e porque você não estudou corretamente. Então, para estudar corretamente, você precisa, em primeiro lugar, de um conteúdo adequado para o vestibulinho ETEC e, em segundo lugar, levar esse conteúdo para memória de longo prazo, tá? Então, quando você estuda desse jeito, dá tempo e você consegue passar no vestibulinho ETEC com tranquilidade.
Inclusive, alunos da ETEC Power que começaram em julho de um ano específico já conseguiram ser aprovados em dezembro, tá? Não sei se você sabe, mas até 2018, se eu não me engano, a ETEC Power abria turmas apenas em um momento específico do ano. E aí, em 2019, a partir de 2019, não, acho que até 2017. E aí, em 2018 para 2019, a gente abriu turmas em outras épocas e teve aluno começando em julho e sendo aprovado no final do ano. Aluno começando em agosto e sendo aprovado no final do ano. Por quê? Porque estava estudando o conteúdo certo, do jeito certo, com uma estrutura certa. Para você entender com facilidade, eu vou usar um exemplo bobo, mas efetivo. Isso aqui é uma nota de R$100, certo? Você só sabe que isso aqui é uma nota de R$100 porque você mora aqui no Brasil, porque você sabe que esse é o tipo de dinheiro que a gente usa, que o real é a moeda brasileira, ok? E você sabe o que é o número 100. Então, você sabe que você pode ir ao supermercado, por exemplo, e comprar manga, maçã, banana, arroz e, sei lá, pão com essa nota. Você sabe que você consegue ir a uma loja de roupas e comprar uma camiseta com essa nota. Você sabe que você consegue, por exemplo, pagar a assinatura da Netflix com essa nota. Ou que você consegue comprar 3 livros com essa nota. Você sabe, porque você mora aqui no Brasil, você é um adulto ou um adolescente e você tem conhecimento sobre isso. Agora, se você mostra essa nota para uma criança de 2 anos, ela pode até saber que isso aqui é uma nota de dinheiro do Brasil, mas ela não sabe o que ela pode comprar com isso. Ou uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos certamente acha que ela pode comprar uma moto com essa nota, porque a criança de 5 anos não tem conhecimento sobre o que é uma nota de R$100. Ela ainda não foi apresentada aos números até o 100. A criança de 5 anos geralmente sabe contar até o 20, até o 30, não sabe contar até o 100 ainda. Algumas sabem, tá? Antes que algum bobinho venha dizer, ai, mas eu sabia. Eu também sabia, cara. Mas a maioria não sabe, tá bom? Porque elas só vão aprender na escola a partir dos 7 anos, mais ou menos, a contar os outros números e aprender aí outras coisinhas da matemática, certo? Então, a criança de 5 anos não sabe que isso é uma nota de R$100 ainda. Ela sabe que é um dinheiro, que ela pode ir na doceria e ela acha que pode levar toda a doceria com R$100. Entende? Por quê? Porque ela não foi apresentada esse conhecimento antes, ela não tem as caixinhas do cérebro dela com informações preenchidas sobre isso aqui. Tá? E pior, se você mostra essa nota para uma criança de 5 anos da França, que nunca viu essa nota, que não sabe que a moeda que nós usamos aqui no Brasil é o real, ela pode pensar, que é isso? O que pode fazer com isso? Para que serve isso? Porque a criança da França nunca foi apresentada a informação de que aqui no Brasil a nossa moeda padrão é o real e que isso aqui são R$100. Tá? Então ela pode pensar que isso aqui é um papel, que ela pode fazer um aviãozinho de papel e pode jogar pelo jardim de casa. Ou ela pode pensar que isso aqui é um brinquedo e brincar na praia, fazendo lá com um baldinho de areia, sabe? Então, por que pode acontecer isso? Porque essa criança não vai apresentar essas informações. Se você mostra para um adolescente da França, ele vai perceber que é dinheiro, mas não vai saber exatamente o que ele pode comprar com isso, porque o adolescente da França não foi apresentar as informações que o adolescente do Brasil possui. Lilian, o que você quer dizer com isso? Simples, quando você vê uma aula, simplesmente vê uma aula, achando que está super se preparando para o vestibulinho, ou quando você estuda o conteúdo da escola, ou pega uma apostila e fica lendo aquela apostila, você até pegou aquela informação, assim como o adolescente da França. Então você sabe, assim, é um conteúdo, é uma matéria, ok. Mas chega na prova, assim como uma criança da França não sabe o que fazer com esse dinheiro, você também não sabe o que fazer com aquela informação, porque você não viu de diversas maneiras aquela mesma informação. Então, o que eu quero dizer com isso? A melhor maneira para você estudar para o vestibulinho ETEC, para dar tempo até o vestibulinho chegar, porque tempo você tem, mas você precisa de estratégia, tá? Para que essa estratégia, então, essa metodologia, force o teu cérebro a aprender. Principalmente se você ficou durante 1 ano, 2 anos, até mais que isso, sem ter conteúdo decentemente na escola. E eu digo isso porque 2020 foi um ano caótico na escola, né, na rede de educação aqui no Brasil. Quase todas as escolas estavam ainda tentando se adaptar por conta da pandemia. 2021, muitas delas ainda não estavam com conteúdo muito bom. E 2022 teve escola que ainda não voltou 100% presencial, professores que ainda não voltaram, matérias atrasadas. Então, é um tempo de defasagem. Por isso, você precisa correr atrás do conteúdo adequado para o vestibulinho e, mais do que isso, estudar esse conteúdo de uma forma que ele realmente grude na sua cabeça, mas não para você simplesmente memorizar, para você conseguir criar conexões.
Assim como a gente só sabe que isso aqui é uma nota de 100 e o que você consegue comprar com isso, porque a gente veio ao longo da nossa vida recebendo informações sobre isso. Então você sabe o quanto vale 100 reais, porque você mora no Brasil, porque essa é a tua moeda padrão aqui no Brasil, e porque você já foi no mercado com 100 reais e sabe o que é possível comprar. Entende? Uma pessoa de outro país não tem esse conhecimento. Então, a mesma coisa é com o conteúdo que você vai estudar, tá bom? Para dar tempo, tem que ser o conteúdo certo no tempo certo. No tempo não, desculpa, do jeito certo, na verdade. Certo? Ok? Conseguiu entender isso? Então, o jeito como você vai estudar é o que faz depender muito. Se você ficar simplesmente fazendo prova antiga, achando que está estudando, desculpa, você não vai passar. Tem muita gente, inclusive, que fala assim, Lilian, eu fiz 10 provas antigas e não passei. Pois é, eu sei. Porque a função da prova antiga não é você refazer, é você analisar para conseguir identificar o que pode cair naquela prova, entende? E se você não tem tempo a perder e não quer ficar analisando mais de 20 provas antigas, tem a minha checklist, ela é paga, já adianto, está disponível aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque nela você encontra os assuntos que você realmente tem que estudar para o vestibulinho ETEC e de bônus eu te entrego ainda um pack de 7 resoluções comentadas, ok? Que inclusive é uma etapa fundamental no estudo. Como eu falei, não é simplesmente ver a aula. Você precisa ver aquela aula, você precisa praticar, você precisa de aplicação prática, você precisa fazer um resumo, ou seja, você precisa ativar para o teu cérebro aquela informação, mostrar assim, cérebro, essa informação, ela pode aparecer dessa forma na prova, eu preciso desse raciocínio para resolver a questão, eu preciso saber esses pontos importantes sobre esse tópico, tá bom? Outra coisa, um desenho aleatório que eu fiz aqui atrás, né, detalhe. Outra coisa importante sobre o teu preparo com esse tempo que tem para o vestibulinho ETEC é o seguinte, não caia na burrice de não estudar as matérias que você não teve na escola. Lilian, como assim? Todo mundo já sabe que o vestibulinho cobra português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, conhecimentos de mundo. Então, se você nunca teve biologia, química e física, assim como eu nunca tinha tido no ensino fundamental também, más notícias, você vai ter que estudar isso mesmo assim. Lilian, posso pular essas matérias? Se você quiser reprovar, você pode. E eu digo isso, gente, porque a média de questões que vão cobrar essa matéria não é uma média baixa. Não são, assim, só 10% das questões que cobram isso. Mais de 20% das questões da ETEC vão te exigir algum nível de conhecimento de biologia, química e física, tá? Então, para ter uma noção básica, no vestibulinho agora, do meio do ano de 2022, foram cerca de 24% das questões, tá? Que cobraram biologia, química e física. Então, imagina você perder 24% da nota final de bandeja, assim, simplesmente porque não quis responder as questões. São mais de 10 questões que você perde, consegue entender? Simplesmente por não estudar 3 matérias. Aí você pensa, ah, mas são 50 no total. É. Agora, conta aquelas da matéria que é difícil para você, que você vai errar, conta aquelas que você vai deixar de responder porque não deu tempo, aquelas que você vai ficar nervoso e não vai conseguir a resposta. Pensa o quanto você pode perder de pontuação se você não estudar aquelas matérias que são necessárias, mas que muitas vezes você não teve antes, tá? Então você precisa estudar mesmo assim, ok? E um outro ponto importante aqui, com esse tempo que falta até a prova, então, qual frequência que você precisa estudar para o vestibulinho ETEC? Certo? Então, a frequência que você precisa estudar é de 3 a 5 vezes na semana. Lilian, não precisa estudar de segunda a domingo? Não, não precisa, tá? Porque estamos em julho. Então, você tem aí mais ou menos 4 meses e meio para a prova, considerando, então, que mais ou menos uma semaninha antes é bom você dar uma pausa no seu estudo pelo bem da sua saúde mental e também a gente não tem aí a data definitiva da prova ainda, tá bom? Então, com esse período, você pode, sim, estudar de 3 a 5 vezes na semana, certo? Um tópico por dia. Lilian, e se eu deixar para depois? Aí, minha filha, você vai ter, sim, que colocar mais dias de estudos na sua rotina. Eu acho fundamental ser muito sincera com você em relação a isso. Tem gente que vai pensar assim, posso ver uma matéria por semana, um tópico por semana? Só se você não quiser passar. Você precisa de pelo menos 3 momentos de estudos na semana. Na verdade, isso independentemente de quando você começa a estudar. Simplesmente para o teu cérebro criar o hábito do estudo. Se você estuda apenas uma vez por semana, o teu cérebro não cria memória daquele hábito, sabe? E você tende a procrastinar mais. É por isso que quando você faz alguma atividade que acontece só uma vez na semana, o teu professor ou então o teu instrutor tende a recomendar que você pratique, mesmo quando não estiver na aula. Um exemplo aqui, aula de tênis, tá? Se você pratica tênis uma vez por semana, tua professora de tênis ou professor vai dizer assim, olha, Mariazinha, é importante que quando você não estiver na aula de tênis, você treine movimentos com a raquete, com a mão para cima e depois com a mão para baixo, né, com o punho para cima, na verdade, aqui. É importante que você treine bater a bolinha de tênis para cima e depois bater para baixo a bolinha de tênis. É importante que você treine com a parede. Para quê?
para você não esquecer os movimentos até chegar à próxima aula. A mesma coisa, se você faz balé uma vez por semana só, quando eu fiz eram mais vezes, mas se você faz uma única vez, a professora de balé tende a dizer o seguinte: Joana, você precisa fazer alongamento em casa todos os dias, tá? E precisa treinar sua ponta de pé e o flex pelo menos 3 vezes na semana. Para quê? Para o teu cérebro criar memória, tá bom? Então, com o seu estudo é a mesma coisa. Quem estuda inglês, a mesma coisa. Se você só estuda inglês no dia da aula, você não está estudando, minha filha. Você vai levar 10 anos para aprender. Para aprender mesmo, você precisa estudar mesmo no dia que você não tem aula, tá bom? Então, com o teu estudo para o vestibulinho, funciona assim, pelo menos 3 momentos de estudos na sua semana, que é um ritmo normal de estudos, até 5 momentos de estudos, tá? Então, você cria um cronograma flexível que você consegue ir ajustando essas matérias ao longo dos seus dias, tá bom? E aí, né, se você estiver muito perto da prova, se você está vendo esse vídeo no futuro, faltando, por exemplo, 2 dias não, apaga, 2 meses para a prova, daí você precisa aumentar essa frequência, tá? Para 6 dias de estudos por semana, ok? Com um dia livre. E se você está vendo no momento perigoso, que é 1 mês antes da prova, você vai aumentar ainda mais, tá bom? Você vai ter que estudar, sim, de segunda a domingo. Claro que você vai fazer pausa no seu estudo, você vai ter momento de descanso, não vai ficar lá o dia inteiro estudando, né? Mas você vai precisar aumentar essa frequência. Por quê? Porque você vai ter menos tempo. Por isso que eu te falo, tá vendo o vídeo agora em julho? Para de ser preguiçosa, comece a estudar agora em julho, porque assim você vai ter essa possibilidade de ter menos dias na sua rotina que você vai precisar estudar, tá bom? Você vai ter mais facilidade no seu estudo, mais facilidade para você aprender. Então a frequência é essa. Ou seja, resumindo todo esse vídeo, dá tempo? Sim, se você estudar do jeito certo, na frequência certa, o conteúdo certo, da maneira certa. Não dá tempo se você estudar só uma vez na semana, se você estudar de um jeito aleatório, ficar pegando aula aleatória, enfim, se você não estudar corretamente, ok? Porque aí, dessa maneira, você até consegue dar conta do conteúdo, mas você não vai ter aprendido mesmo. E eu acho isso fundamental que você entenda. Dar conta do conteúdo é quando a pessoa simplesmente vai lá e marca xizinho. Ah, estudei, pronto. Mas será que você realmente aprendeu? Então você precisa realmente aprender aquele conteúdo, tá? Para você conseguir ir bem na prova. Não fique se achando bam por ter conseguido estudar todos os tópicos. Mas aprendeu todos os tópicos? Porque se não aprendeu, não adianta nada. Você tem que aprender aqueles tópicos que são importantes para o vestibulinho ETEC para que você conquiste a tua aprovação. Porque se você simplesmente decorou os tópicos, chega na prova e você tenta responder a questão e dá branco, e você acha que foi tudo diferente do que você estudou, é um terror, tá bom? Então, por isso que é importante a maneira como você vai estudar. E se você gostou desse vídeo, então, não esquece de clicar no botãozinho de gostei, para que eu traga mais vídeos assim, respondendo dúvidas mais vezes por aqui. Também, não esquece, se você não se inscreveu ainda, de se inscrever aqui no canal, para você não perder as próximas novidades, os próximos conteúdos. Por aqui eu trago resoluções comentadas, informações em relação ao vestibulinho e tantos outros detalhes. Um super abraço para você e nós nos vemos então no próximo vídeo. Tchau!